Muita gente acha que para conseguir morar nos Estados Unidos, você precisa ser rico. Ou muitas vezes ter uma ótima condição, tá muito bem de vida aqui no Brasil, para conseguir imigrar. E será? Será que eu era rica no Brasil? Como que era a minha vida antes de mudar para os Estados Unidos? E como que os Estados Unidos me ajudou a transformar, a realmente mudar de vida? Vamos fazer essa comparação junto comigo no vídeo de hoje? Vou aproveitar que eu estou aqui no Brasil, estou aqui na casa dos meus pais, no interior, Santa Bárbara, Minas Gerais, no interior da cidade que eu nasci, eu cresci. Até os meus 15 anos eu morei aqui, depois eu fui para BH, que é a capital de Minas. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha origem, um pouquinho de onde eu vim e como que realmente a gente vai abrindo o caminho, as oportunidades, que foi o que a gente fez, né? Meu marido ali até chegar nos Estados Unidos. Vamos comigo, que esse é um vídeo muito especial. Eu estou abrindo algo muito íntimo, muito meu, muito gostoso, assim, esse espacinho que realmente que envolve toda a minha origem com você, para te mostrar que sim, é possível, independente de onde você veio, independente da sua situação hoje, se você parece que tá meio distante demais da sua realidade, eu vou te provar que é totalmente possível. E esse vídeo é também para te inspirar a dar sequência aí no seu sonho, na sua jornada. Então vamos comigo, que esse é um vídeo muito especial. Deixa eu dar um overview aqui pra vocês, mostrar um pouquinho de a nossa última casa, né? A gente mora aqui desde 2008, mas ao longo da minha vida inteira, né? A minha infância inteira, a gente já morou em várias outras casas. Aqui do lado é o bar do Cláudio. Deixa eu dar uma olhadinha aí na vizinhança. Aqui tem um barbeiro, aqui tem um lote, só que eles colocaram o muro aqui. E ali, vamos andando junto, que eu vou compartilhando um pouquinho mais. Ali é um areal de areia, que geralmente o pessoal fica em obra aqui também. Morro, né, gente? Morro, aqui tem muito morro. Quem é de Minas aí sabe. Tem a paisagem bem bonita ali pra trás, cidade do interior que é Catas Altas. E eu brincava muito ali naquele areal. Aquele areal de areia ali. Cara, eu fazia tanta bagunça, fazia tanta brincadeira ali. Eu amava. Minha mãe não gostava tanto que eu chegava em casa meio suja com esse barro ali. E sobrava pra ela limpar a roupa, né, que eu era criança. Mas eu me diverti muito, tenho muitas memórias. Olha só. De onde que você é aí do Brasil? Comenta aí a cidade que você tá falando, que cidade que você tá aí agora, nesse exato momento, que vou dar um joinha aí no seu comentário, combinado? Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa para te ajudar em todas as etapas, inclusive depois se você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. Pois é, e eu nasci nessa cidade, né? Então, só para poder contar um pouquinho também das minhas origens. A minha avó, mãe do meu pai, ela não sabe ler nem escrever, e ela deu a melhor educação, né? Tudo podia dar ali em relação ao meu pai. Meu pai estudou até a 4ª série e ele trabalhava na Vale, né, dirigindo um caminhão ali. E depois que ele saía desse trabalho, ele ainda trabalhava como pedreiro. Eu sempre brinco, né? Meu pai foi de longe a pessoa que eu mais vi se esforçar e se dedicar muito na vida, assim, 30 anos de trabalho intensivo, trabalho braçal, sempre trabalhando muito, o seu máximo para que nunca faltasse. Minha mãe também sempre trabalhou muito, mas meu pai sempre foi de longe a pessoa que eu mais vi trabalhando. Mas ainda assim a gente passava muitos problemas financeiros, sabe? Nunca chegou a faltar, mas a gente já viveu uma situação de, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, que a gente tinha que comprar fiado, porque chegamos a ter R$24 para passar o mês, uma família de 4 pessoas, e a gente comprava fiado no supermercado. Porque meus pais, né, estavam construindo e tudo mais. Então, assim, eu lembro disso, eu lembro dessas memórias, né? Então, meu pai sempre se esforçou muito. Mas a gente sempre teve também essa relação de problema financeiro. Eu vivi isso muito de perto, sabe? De ver muitas vezes como que isso afetava, sabe? A qualidade de vida, como que isso afetava até no relacionamento dos meus pais. O que a gente poderia ter acesso, né? Então, isso é algo que desde cedo, desde pequena, me puxava muito. Essa sensação de querer estar num lugar, poder fazer minha vida dar certo e proporcionar algo bom pra eles também, sabe? Isso sempre me marcou muito. E aí, beleza, né? Só pra poder passar um pouquinho dessa experiência. A minha mãe, ela é lá do estado de Rondônia, lá do norte, né, do país, de Porto Velho ali, a família inteira dela é de lá. Então pega minha avó, minhas tias, todo mundo de lá. E aí minha mãe conheceu meu pai, veio pra cá. Minha mãe também sempre, assim, fez tudo que tava ao alcance dela pra poder não deixar que nada faltasse, né? Poder dar todo esse suporte também. Sempre batalhando muito ali em prol da família. Mas o problema financeiro sempre foi muito presente nessa parte de, enfim, ter esses problemas ali. O que acontece? Eu lembro uma época que meus pais estavam construindo a primeira casa deles. Então, dando um gás máximo ali, a gente precisou vender. Na época, a gente precisou vender essa casa com urgência ali. O valor de mercado era, não vou lembrar o certo, se era tipo R$250 mil na época. Uma casa que meu pai também construiu ali na mão. E aí a gente vendeu tipo por 46 mil. Vendeu muito abaixo do valor do mercado. A gente precisava sair dali logo, né? Tinha a família perto, enfim, outras coisas que
a gente não queria mais continuar naquele ambiente, eu era bem pequena. E aí meus pais investiram esse valor como se fosse numa vanzinha, né, pra fazer esses trajetos curtos aí de viagem, como se fosse nessa combizinha, sabe? E aí, se eu não me engano, a Kombi pegou fogo. Eu era muito pequena, mas eu lembro das histórias, né, que a Kombi pegou fogo e eles perderam dinheiro e a gente não tinha mais a casa. E aí a gente foi morar de aluguel, e aí depois minha mãe foi demitida, meu pai não tava conseguindo bancar a casa e a gente acabou tendo que ir morar de favor em um dos bares que minha avó tinha, né? Então minha avó tinha um ambiente lá que era um bar antigamente, e aí o bar fechou e a gente entrou pra morar. Eu lembro que era um lugar muito pequenininho, era uma beliche pra mim e pra minha irmã, né? A gente tinha beliche, o quarto dos meus pais ali, e no banheiro era dividido, tipo homem e mulher, sabe? Tinha a plaquinha lá e era muito pequenininho, só que meus pais batalhando, começaram do zero ali de novo até construir a casa que a gente mora hoje. A gente começou morando no primeiro andar e desde 2008, né, a gente mudou pra lá e meus pais foram construindo de pouquinho em pouquinho. Meu pai, como ele também trabalhava de pedreiro, boa parte da casa ele construiu na mão, inclusive, junto com a minha mãe ali também. Não minha mãe na mão, né? Meu pai trabalhando ali, braçalmente ali, mas minha mãe também dando todo o suporte que ela podia ali também, os dois juntos, né? E aí, então assim, de longe foi as pessoas que eu vi mais essa parte da honra, sabe? Você não tem jeitinho, você tem que colocar a mão na massa, você tem que enfrentar os desafios. Então, acho que esse foi o maior exemplo de vida que eles puderam me dar. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu postar pra vocês a casa, peraí. Ó, esse morro aqui que a gente tá, aqui dá pra fazer um overviewzinho. A casa dos meus pais é aquela ali. O último andar é o terraço, a gente mora ali hoje, e de baixo, esses 2 andares são aluguéis que meus pais construíram, né? Pra ser como se fosse uma aposentadoria pra eles no futuro, né? Estão mais do que certos. E quando a gente começou a morar no primeiro andarzinho. E aí alugou a parte de cima, depois foi construindo. Então assim, desde 2008 pra cá, tá construindo até hoje. Mas boa parte da casa, inclusive, meu pai foi construindo na mão, né? Junto com outras pessoas, dependendo da parte que era. Mas boa parte aí foi feita à mão, junto com a minha mãe também, trabalhando fora e juntando dinheiro pra poder investir. Então assim, hoje é ali que meus pais moram, né? Eu vivi aqui com eles até os meus 15 anos. Até os meus 15 anos nessa cidade que tem uma nostalgia muito boa, né? Tem boas memórias aqui. Crescer interior também é muito bom, tem seu lado positivo aí, que é a sua liberdade de criança, né? Você poder realmente usufruir da sua infância ao máximo, né? Talvez você olhe e fale assim, nossa, que casão, né? Que casa grande. E realmente, eu tenho muito orgulho dos meus pais de terem saído do absoluto zero, com muita mão na massa, com muita dedicação. Foram um exemplo vivo pra mim, até me emociona, ó, gente. Um exemplo vivo de que mesmo do zero, do absoluto zero, você consegue se você se dedica. Então, eu tenho muito orgulho do que eles construíram até aqui, né? Até hoje eles batalham muito, né? Nunca foi por preguiça, sempre foi com muita dedicação e mão na massa. Quando eu tinha 15 anos, eu me mudei dessa cidade, né? Eu me mudei de Santa Bárbara e fui pra BH. Minha irmã, ela já morava lá na época, ela tava fazendo faculdade, e aí eu fui pra morar com ela. E aí a gente entrou numa república, né? Então a gente dividia a casa, assim, às vezes chegamos a dividir. Eu já dividi o quarto com... Foi 5 meninas, no máximo que eu já dividi, porque tinha muita rotatividade. Mas eram 3 quartos. Então tinha muita gente ali e dividia uma república, né? Às vezes tinha mais gente, às vezes tinha menos gente, dependia do fluxo. É meu passado, dependia do fluxo. E aí eu fiquei 4 anos lá em BH, assim. E aí lá em BH, que eu já contei essa história pra vocês algumas vezes também, né? Que eu cheguei a trabalhar em shopping, cheguei a vender bombom na rua quando eu precisei fazer um bico lá também. Então assim, nunca por preguiça, sempre buscando oportunidade, independente da situação que eu tava, essa era a minha saída, isso era o que eu ia fazer, sabe? Nunca pondo preguiça na frente dos meus sonhos ou algo do tipo. E aí lá em BH foi exatamente assim, né? Eu descia lá na Praça Raul Soares, lá de BH, quem sabe, ele da região, vendia bombom ali nessa parte inteira. Cheguei a fazer ovo de Páscoa também, quando a gente pensou em vir para os Estados Unidos para poder juntar uma grana. Mas o que acontece? Quando eu tava com 19 anos, né, eu e o Nenê, né, eu e meu marido, a gente decidiu mudar para os Estados Unidos, né? A gente começou a pesquisar sobre o assunto, a gente começou a ver as oportunidades que existiam naquele lugar e o quanto a nossa vida poderia acelerar se a gente tomasse essa decisão, né? Então, assim como você hoje que assiste os vídeos, acompanha quem tá nos Estados Unidos, acompanha um pouquinho mais do dia a dia, a gente era essa pessoa há quase 5 anos atrás, né? Lá em 2017, 2018. E a gente ficava deslumbrado, a gente falava, caramba, olha só, hoje a gente trabalha, aí vai ver o salário no final do mês, R$1.500, né? Era essa média ali. E aí juntava, pagava aluguel, não conseguia pagar nenhum básico muitas vezes, né? Faltava as coisas. E aí quando você conquistava uma coisinha ainda, eu já contei pra vocês que eu fui assaltada 4 vezes em 6 meses, tem noção? 4 vezes em 6 meses. Então assim, eu já tava até com medo de sair na rua e sem saber o que ia acontecer, né? Então essas coisas foram se tornando muito fortes pra mim, sabe? Esses motivos ali,
a parte da sensação de segurança que era zero. Aqui eu tô no interior, eu fico até mais à vontade, por mais que até minha mãe, na lojinha dela ali, ela já foi assaltada várias vezes. Então assim, eu fico mais à vontade mais ou menos, né? Mas eu conheço a região, então tá de dia também eu fico à vontade. Mas principalmente em cidade grande, onde você tem isso muito mais aflorado, eu não tenho essa mesma liberdade de sair assim na rua gravando, entende? Então você tem que ficar sempre se polindo, se moldando, porque o ambiente não te deixa ter esses prazeres da vida, né? Essa sensação de segurança. Então, isso era muito forte pra gente. O poder de compra, eu sentia que eu trabalhava muito, muito, pra chegar ao final do mês conseguir comprar um celular pra alguém me roubar. Então, assim, era difícil prosperar aqui no Brasil, sabe? Eu sentia isso. Eu tava mais sabe? Eu tava desapaixonada. Eu não tava conseguindo me enxergar mais aqui, ou o que eu ia fazer da vida aqui. Eu queria construir tudo isso lá. Eu queria começar uma vida do zero lá e ver o quanto eu seria capaz de prosperar no lugar que me desse as oportunidades, no lugar que fosse um lugar, como se fosse uma terra fértil, entende? Não adianta nada você que é uma pessoa que se dedica, você que é uma pessoa que corre atrás, que batalha, que põe a mão na massa sem preguiça, né? E você tá num solo infértil. Você muitas vezes não é por culpa sua, entende? Às vezes você tá se dedicando ao máximo, você é foda também, mas o solo é infértil. E você no ambiente certo, você num solo fértil, você vai gerar frutos, você vai prosperar. E era isso que eu sentia também, né? E foi aí que eu decidi, então, de fato, mudar para os Estados Unidos em 2018. A gente chegou lá 6 de setembro de 2018. Eu e meu marido sozinhos, sem conhecer ninguém, na cara e na coragem, enfrentando todos os desafios que todo imigrante enfrenta no início, né? Pegando ali os primeiros trabalhos que apareciam, sem medo, sem desculpa e, claro, sempre procurando pelas oportunidades. Como que a gente consegue realmente, muitas vezes, vender o nosso serviço, vender produtos, como que a gente consegue empreender, ser mais autodidata aqui nesse lugar para que a gente pudesse prosperar. E graças a Deus vem dado muito certo. A gente vem colhendo os frutos, né? Se eu comparo hoje a vida que eu tenho hoje de poder realizar um sonho que é morar na frente, né? Eu falei assim, aquela área ali de perto de Sunny Isles, né? Miami Beach, que é uma das áreas mais caras dos Estados Unidos. Morar de frente para a praia, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu chegaria lá dessa forma, sabe? Então, tudo isso que a gente vem conquistando com muito pé no chão, muita, dedicação, mão na massa mesmo, isso foi ensinado lá atrás pelo exemplo dos meus pais, né? Então, pra você que tá assistindo esse vídeo, né? Pra você que tá acompanhando um pouquinho aqui dessa história, um pouquinho aqui também, né? Tá lá no meu Instagram, que é @carla.marim com 2 Os no final. Lá no Insta eu tô postando tudo também, tá acompanhando essa jornada. Cara, não importa de onde você vem, não importa se você mora no interior, se você olha pro seu ambiente e fala assim, cara, será que um dia eu vou conseguir ir pra lá, sabe? Como que a minha realidade hoje, ela não permite, parece distante, cara, não veja dessa forma. Eu lembro que eu olhava, deixa eu mostrar pra vocês a vista que eu tinha e o pensamento que eu tinha quando eu olhava essa vista. Eu lembro que lá da minha casa eu tinha a vista dessas serras assim, ó. Tá vendo que ela vai contornando? Por isso que fala, né, até a região ali de Belo Horizonte, que é literalmente um Belo Horizonte, né? Eu, particularmente, acho muito bonito também as serras daqui, né, principalmente do interior. E eu lembro que eu olhava essas serras e ficava minutos, às vezes até horas, né? Dependendo, às vezes até horas lá na varanda de casa, observando mesmo e refletindo. Eu falo, cara, o que tem pra trás dessa serra? O que tem do outro lado, sabe? O que tem no mundo ainda que eu não vi, que eu possa explorar? Onde será que vai ser o lugar que eu vou me encontrar, que eu realmente falo assim, cara, eu tô satisfeita aqui, é um lugar que eu posso construir minha família num lugar seguro, com prosperidade, né? Com oportunidades. E era isso que eu literalmente buscava. Eu ficava refletindo, sabe? Eu ficava olhando ali e refletindo o que tem além desse muro, né? Além dessa serra. Então, talvez a gente vê, né, uma parte da nossa vida hoje e a gente acha que sempre foi assim. Mas não é, né? Muitas vezes você que está procurando, você que está sempre se melhorando, você que está correndo atrás, você que realmente, apesar do medo, você enfrenta essa etapa e faz acontecer, você vai colher, né? E aí, muitas vezes as pessoas vão achar que aquilo sempre foi assim, sempre foi muito fácil para você, só que você sabe o que você vem plantando. Só você sabe as noites que você chorou com medo, né? O que você teve que passar por cima de tudo isso para chegar onde de fato você se imaginava, só você sabe. Então, 2 coisas aqui bem básicas, né? Para aí de dar ouvido ou, né, eu falei assim, dar razão ali para as pessoas que não estão sonhando aquilo que você está sonhando. Às vezes isso tem um peso forte, né? Dependendo de quem é a pessoa, se a gente considera muito, isso pode ter um peso forte na sua vida. Seja pai, mãe, irmão, parente, primo, amigo, um mentor. Se essa pessoa não estiver sonhando aquilo que você tá e ela for pro outro lado, né, ela desmereceu o seu sonho, entre aspas, né, ela desacreditar em você, talvez você deixe isso entrar, né, porque essa pessoa, se ela for uma pessoa de consideração, que é muito fácil quando a gente não considera, né,
uma pessoa ali que você nem conhece muito falou mal de você. Ah, tá bom, você não se importa. Mas quando é alguém que você se importa, isso tem um peso. Mas saiba sempre escutar primeiro o seu coração, a sua vontade, porque é você que vai pagar o preço para chegar onde você quer. Então a primeira pessoa que você tem que dar ouvidos é para você, sabe? Então não coloque desculpas nos seus sonhos, independente de onde você tá no Brasil hoje, o que você precisa, no momento que você tá, o que você tem nas suas mãos para executar, para te dar o próximo passo. Não é para te dar o resultado final que você tá sonhando, não, mas qual que é o próximo passo? Foca no próximo passo, que de passo em passo você vai ver que ao longo de 5 anos, como foi o nosso caso, quanto a nossa vida mudou. E graças a estar nos Estados Unidos, poder construir um patrimônio em dólar, poder estar num ambiente que favorece essas oportunidades, hoje eu consigo também, inclusive, dar uma condição melhor para as pessoas ao meu redor. Tanto para mim, para minha família, mas também transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero que você também viva essa mesma realidade, essa mesma liberdade, essa mesma sensação de progresso. E para isso é importante que você esteja num ambiente fértil, né, num solo fértil, num ambiente de oportunidades. Por isso que eu acho que os Estados Unidos vai poder acelerar essa jornada junto com você, colocando a mão na massa. Ó, e lembrando também, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ficou feliz aí de acompanhar um pouquinho mais desses últimos dias, tô lá no meu Instagram todos os dias, @carla.marim com 2 Os no final. Aqui no canal também, sempre postando mais conteúdo pra vocês, abrir um pouquinho da minha história, da minha jornada, o lugar que eu cresci, né, o lugar que eu vim aí a minha infância, né, a minha vida, mais da metade da minha vida, né, cresci nessa parte, então eu fico muito feliz de ter você aqui no canal. Pra mim é um prazer compartilhar um pouquinho dessa história com você. Se inscreva para fazer parte do canal, que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Você é parte desse projeto, você é literalmente parte desse projeto, quero celebrar junto com você. Brindaremos nesse dia. Se inscreva aí se você ainda não é inscrito. Ó, deixa o like, muita gente falou assim, Carla, comentou aí nos vídeos, pede o like, né? Às vezes o vídeo é tão bom, realmente consegue agregar valor pra vocês, mas eu esqueço de pedir o like. Então dá uma moral aí também, dá o like. Ó, beijo pra você, assista os próximos conteúdos que eu vou deixar aqui, esse ou esse, e checa sempre os links da descrição do canal. Foi um prazer compartilhar um pouquinho das minhas origens com você.